Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito boa noite a todos. Hoje é segunda-feira santa, dia 30 de março de 2026. Estamos vivendo a Semana Santa, tempo de oração e meditação. Estamos caminhando com Jesus, o servo sofredor, que morre na cruz para nos salvar. Jesus Cristo, servo sofredor, na casa do seu amigo Lázaro, tem os pés ungidos por Maria. Esse gesto de Maria significa serviço e doação. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo de 1 a 7. Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito. Nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas proverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Isto diz o Senhor Deus, que criou o céu e o estendeu, firmou a terra e tudo que dela germina, que dá a respiração aos seus habitantes e o sopro da vida que nela se move. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrir os olhos dos cegos, tirares os cativos da prisão, livrares do cárcere que vivem nas trevas. Palavras do Senhor, graças a Deus. Salmo 26. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles inimigos e opressores, que tropeçam e sucumbem. Se contra mim o exército se armar, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 12, versículo de 1 a 11. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dá-lo aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa, ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitou dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro,
porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Maria, usando um perfume muito caro, unge os pés de Jesus. Esse gesto foi elogiado por Jesus e criticado por Judas, que era ladrão e ganancioso. Os gestos de serviço e de misericórdia não são compreendidos por aqueles que visam somente lucro e poder. Jesus permitiu que os seus pés fossem lavados por uma mulher, coisas que era raro na época. Na Quinta-feira Santa, ele, como sinal de serviço e amor, lava os pés dos seus apóstolos. Realiza-se em Jesus Cristo a profecia de Isaías. Ele é o servo sofredor que veio resgatar aqueles e aquelas que andavam nas trevas e, consequentemente, longe de Deus. Que o gesto de lavar os pés, para nós, não seja apenas um teatro, mas uma provocação de serviço aos necessitados. Então, gente, Maria usou o perfume mais caro que tinha para lavar os pés de Jesus, né? Jesus, que para os que o seguiam, era o Salvador, né? Jesus havia ressuscitado Lázaro, né? E Jesus foi visitar essa pessoa que ele ressuscitou. A Jesus foi oferecido um jantar. E aí Maria, ela pega meio litro de perfume e unge os pés de Jesus e enxuga com os cabelos dela, né? É em sinal de simplicidade, né? De reverência a Jesus, né? Só que Judas, ele repudia. Ah, por que você não pegou esse perfume e vendeu por 300 moedas de prata e não deu essas moedas para os pobres? Só que Judas, ele não pensava nos pobres, porque ele era ladrão, né? Ele queria roubar o dinheiro, né? Na verdade era isso que ele queria. As pessoas, elas iam visitar o Lázaro, né? E com isso, muitas pessoas que naquela época praticavam a religião judaica, o judaísmo, né, passaram a ser discípulos de Jesus, né? E isso incomodava muito os sumos sacerdotes. Com isso, além de mandar matar Jesus, né, daquela coisa, aquela história, essa história que a gente está vivenciando nesta semana, lembrando esta semana, na qual Judas traz Jesus, né, e Jesus começa aquela peregrinação até ser morto e crucificado na cruz, né? E aí Jesus, os sumos sacerdotes, né, os reis da época, né, mandam matar também Lázaro, né? Porque Lázaro é uma testemunha viva, né? Porque Jesus ressuscitou o Lázaro. Então, os sumos sacerdotes mandaram também matar Lázaro. Então, além de Jesus, Lázaro também foi morto por tudo o que Jesus fazia de bom, né? Então, essa é a história que fica pra gente aí hoje, nesta segunda-feira santa. Muito obrigado pela sua companhia. Acesse também o site tmnreligião.blogspot.com. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe a todos vocês.